O ator jacareiense Tom Prado é o convidado de hoje no programa Gente em Destaque. Aos 30 anos, Tom está em cartaz com a peça O Marido de Minha Mulher em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar. A comédia mostra a história de um fanfarrão incorrigível que, após morrer em um acidente, aparece ao seu melhor amigo e pede a ele que impeça o seu desafeto de se casar com a viúva. A peça está com um grande sucesso e inclusive já foi apresentada em Jacareí, no mês passado, e fez parte das comemorações de aniversário da cidade, nesta mesma sala Mário Lago onde foi feita a entrevista. Tom Prado começou a estudar teatro aos 13 anos na Fundação Cultural de Jacareí e tem no currículo participações em montagens como Toda Nudez Será Castigada e Um Tango Argentino. Nesta conversa, ele vai falar sobre a sua carreira, seus gostos artísticos e deste engraçado personagem Paulo, da comédia O Marido de Minha Mulher, que está alegrando plateias por onde passa, seja em São Paulo, seja em Jacareí. Bom, Tom Prado, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Vamos falar então da peça O Marido da Minha Mulher. Como é que está sendo as apresentações agora? Está no Ruth Escobar agora a peça, né? Teatro Ruth Escobar em São Paulo, ali na Bela Vista. Depois que a gente terminou a temporada aqui em Jacareí, dos 3 dias que a gente fez na comemoração do aniversário, na semana seguinte a gente foi para São Paulo. Daí a gente começou a temporada lá na semana seguinte e desde então a mesma caminhada desde setembro. Que, na realidade a peça O Marido da Minha Mulher ele estreou em São Paulo em setembro. E desde setembro a gente fez uma parada muito pequena, que foi em dezembro, na época de festa. A gente fez uma parada, em janeiro a gente já voltou com a temporada no Silvio Romero, que a gente estava no Tatuapé. Daí fez a paradinha, veio para Jacareí, voltou para São Paulo, agora está no Teatro Ruth Escobar. A gente fica provavelmente marcado mesmo até junho. A gente tá com uma ideia de estender isso até julho, até as férias. Então, até as férias, provavelmente, a peça está no Ruth Escobar. Começou no Silvio Romero, então? Silvio Romero. A gente estreou no dia 12 de setembro, no Silvio Romero. A gente estava com temporada de 3 meses até o fim do ano no Silvio Romero, acabou estendendo até março do ano seguinte, desse ano. Os teatros sempre lotados? Sempre. Na realidade, ele é viral, né? Você vai assistir a peça, você acaba gostando da peça, você, fui assistir uma peça super bacana, vai assistir. E daí fica aquela coisa, boca a boca, boca a boca, e o teatro vai enchendo. No começo da temporada foi bem tranquilo. O público do teatro foi assistir, quem passa em frente ao teatro fala, quero assistir essa peça. Ou pela própria divulgação que a gente faz na internet, o pessoal vai assistindo. Daí vai chegando um momento que aquilo vai se tornando viral. Daí boca a boca, né? Isso, total. E daí o palco, o público vai, e na realidade a plateia fica cheia a cada espetáculo que a gente faz. Como é que surgiu a ideia de montar essa peça? Você foi convidado em que momento? Eu já estava numa produção anterior com o mesmo diretor da Carlinhos Machado, que está dirigindo O Marido da Minha Mulher. E ele falou assim, Tom, eu tenho um texto para você ler, que é uma comédia divertidíssima, e eu acho que um personagem encaixa no seu perfil. Eu falei, vamos dar uma lida no texto. E daí ele convidou alguns outros atores, a gente fez uma leitura de mesa. Nessa leitura a gente já descobriu ali coisas que seria super interessante acontecer em cima do palco. Nesse meio tempo teve uma mudança de alguns atores na leitura, e na hora que encontrou mesmo o elenco fixo para a peça, a gente começou a fazer os ensaios em São Paulo da peça. Mas é de um ator de BH, Sérgio Abrita. E os outros atores quem são, que faz a festa atualmente? Hoje quem está no elenco é Arielle Portela, Rafael Aragão e Murilo Cunha. E a gente tem um stand-in por enquanto, que é o Bruno Pampani, que ele, inclusive semana passada, ele cobriu o personagem do Nico, que é interpretado pelo Murilo Cunha. Mas no elenco atual hoje mesmo, eu, Arielle Portela, Murilo Cunha e Rafael Aragão. E conta um pouquinho como é que é essa história do Marido da Minha Mulher. A história aborda tudo, né? A história aborda futebol, conflito de casal, amizade entre amigos e paixão para sair, para beber, para curtir, para ir para jogo. Mas a história em si é um casal que eles têm um conflito de ele querer ir sempre para o jogo e deixa a mulher em casa sozinha.
E ela vai se irritando com aquilo, porque ele nunca convida, ele fala que lá não é lugar para mulher ir no jogo, por causa que vai ter muito homem, vai ter briga, vai ter bebida, e ele nunca quer levar ela. E nessa trama toda tem um amigo que sempre tá com ele. E ela odeia esse cara. Que é você, né? Que sou eu. Que ela fala assim, pô, sempre tá com meu marido, fica roubando ele de mim, sai pra beber no bar, sai pra curtir, e eu fico aqui em casa sozinha. Nessa história toda que acontece, um dia eles vão pro futebol, ele acaba morrendo no estádio. Vai pro lado pra brigar com o juiz, ele acaba morrendo, cai e morre. E ele chegando no céu, ele descobre que um dos amigos dele da empresa vai dar em cima da mulher dele e eles já estão com data marcada para poder casar. Ele fica louco no céu e volta para a terra para pedir ajuda para esse melhor amigo para atrapalhar esse futuro romance que pode acontecer, né? Então o espírito me procura em vida para falar assim, você vai lá e você vai atrapalhar, não deixa com que isso aconteça. E daí acontece diversas confusões hilariantes assim na peça, porque daí o meu personagem, que é o amigo do morto, ele vê o espírito e conversa com os outros 2 reais que estão no palco. Então assim, acontece confusões, você fala, pô, o que o cara tá fazendo sozinho em cima do palco? Mas na realidade são as confusões com o espírito, né? Personagem corintiano, né, o seu? Corintiano. Tem o espírito, que é o Rafael Aragão que faz, e o meu personagem são corintianos. Daí tem um outro personagem que ele é São Paulino. Mas isso a gente brinca com o futebol o tempo todo. A gente tira sarro com o Palmeiras, tira sarro com São Paulo, e a gente meio que defende um pouco o Corinthians nessa história toda, mas os outros personagens eles se encarregam de dar uma zoadinha com o Corinthians também. Você pegou um pouco desse personagem, um pouco do seu irmão, do seu pai ou não? Olha, eu posso te dizer que quando eu fiquei sabendo que, na realidade, assim, o texto original ele não é com Corinthians, é com Grêmio. E quando a peça vai ser montada em São Paulo, qual time a gente vai escolher? Vamos escolher o Corinthians. E daí, na hora que eu fiquei sabendo que o meu personagem ia ser corintiano, eu falei, pô, meu pai vai adorar essa história toda. E eu cheguei pra eles e falei assim, ó, tem uma novidade, eu vou fazer um corintiano convicto em cima do palco, que é a cara do meu pai e a cara do meu irmão, né? Não que eu não seja um corintiano convicto também, mas eles são roxos pra caramba. E eu acho que eu tirei um pouquinho deles também, essa paixão gigante pelo time. Laboratório, né? Oi? Laboratório. Sim, total. E em casa, você conhece bastante o pessoal de casa, você sabe que quando tem jogo de futebol, todo mundo se une, abre cerveja, faz churrasco, assiste, sai pra rua pra gritar. Dessa maneira. E quanto tempo foi de ensaio até a montagem da peça? Como é que foi? De ensaio foram 3 meses, a gente ficou 3 meses ensaiando. Na realidade, a gente teve esse tempo de 3 meses porque um dos atores que estava no primeiro elenco, ele precisou sair, uma viagem de urgência, então entrou um outro ator no lugar e a gente ficou nesse período de 3 meses. E o esquema de ensaio, a gente dividia o texto por momentos. Então, assim, ensaiava o primeiro momento, depois, no segundo encontro era o segundo momento, fazia o primeiro e o segundo, e assim em diante. Então, a gente fez a montagem toda, desde a passagem de todos os personagens, texto, iluminação, música, porque essa peça ela brinca um pouco, não só com a atuação, mas também com a iluminação, de um dia para o outro, e as músicas que entram como brincadeira entre a gente em cena. Foi 3 meses de... E vocês começaram então no Silvio Romero, tiveram uma passagem aqui por Jacareí. Como é que foi para você, particularmente sendo daqui, trazer essa peça para cá para comemorar, fazer parte do aniversário da cidade de Jacareí? Então, você sabe que foi muito curioso, porque assim, não tinha passado pela minha cabeça de vir para Jacareí. Mas a Nancy e o Fernando, a Nancy foi assistir em São Paulo a peça, falou, nossa, essa peça ela tem que ir para Jacareí, é divertido, o pessoal vai gostar, vamos tentar? Eu falei assim, olha, vamos, mas eu não sei que meio eu chego em Jacareí para poder apresentar a peça. E daí falaram com a Sônia, que é a presidente da Fundação Cultural, ela se interessou pelo projeto, eu levei o projeto montadinho, falei assim, olha, essa é a minha peça. Ela falou, o que você acha de trazer para cá? E o fato de ter trazido a peça ter vindo para Jacareí, foi pelo fato que eu sou da cidade, então eu já comemorava tudo ao mesmo tempo. Aniversário da cidade, comemoração de se apresentar um espetáculo que está em cartaz em São Paulo com um ator jacariense. E quando eu mostrei a proposta, a Sônia com a Antonelli, eles super abraçaram o projeto e falaram, vamos. E daí a gente levou isso para a produção em São Paulo, falou, a gente tem uma data marcada, 5, 6 e 7 de abril, 5, 6 e 7 de abril em Jacareí, para comemorar o aniversário da cidade.
para mim foi a maior felicidade que eu tive, porque na verdade eu comecei a estudar aqui na Fundação Cultural da cidade, depois de um bom tempo. Em 2008 eu voltei com o teatro em São Paulo e desde então estava com várias produções lá, mas eu nunca tive a oportunidade de vir para Jacareí. Agora que eu vim para Jacareí foi demais, porque assim, as pessoas receberam super bem a gente aqui, amigo, familiar, todo mundo falou, pô, a peça vai... quem não conseguiu ir para São Paulo para assistir, falou assim, pô, a peça vai vir para cá, então e teve que até ter sessão extra aqui, porque não cabia tanta gente, Teve. Na sexta-feira, que foi o primeiro dia, a gente falou assim, pô, como que vai ser? Será que o pessoal vai vir buscar? Vocês estavam receosos de não ter pouca gente? Não sei o quê? Tava assim, agora é um segredo aqui interno nosso. Quando a gente apresentou o projeto para a cidade, eram três dias, era uma apresentação. Sexta, sábado, domingo, que era o pacote fechado. Daí cogitaram de fazer sexta e sábado e levar domingo para São José, ou fechar 2 sessões, porque tava ok, tava bom. Então, por conta disso, a gente veio para cá e falou assim, vamos fazer uma boa divulgação, eu vou avisar meus amigos da cidade, São José, Jacareí, que a gente está com a peça em cartaz e vamos convidar todo mundo para ver. Mas a gente ficou meio assim, eu acho que a casa vai estar cheia e tudo mais, e no primeiro dia, na sexta-feira, a gente já ficou sabendo que bombou. Que tinham entregado todos os ingressos, tinham colocado cadeira extra e tinha voltado um monte de gente embora para casa que não conseguiu pegar os convites. Isso pra gente foi uma super surpresa, mas como ia ter sábado e domingo de apresentação ainda, a gente estava tranquilo. Então sábado e domingo vai estar cheio. E sábado encheu do mesmo jeito. Teve gente fiquei sabendo que teve gente que esteve aqui na sexta-feira, que voltou no sábado e não conseguiu entrar. E daí a gente fez a sessão extra. E o mais legal que eu estava comentando com você é de saber que no sábado quanto no domingo, as 2 sessões extras que tiveram, o pessoal esperou. Teve gente que chegou aqui 6h30 da tarde. A apresentação só foi começar 10 horas da noite. E mais 1h30 aqui dentro com a gente. Às vezes estendia um pouquinho por causa das piadas que a gente fazia em cima do palco. Dava 2 horas. Então assim, das 6h30 até meia-noite o pessoal ficou aqui com a gente. Isso foi bem legal. E Jacareí também não é uma cidade que tem muito essa tradição de trazer muito teatro para cá, até também porque não tinha uma sala para trazer teatro, né? Então, e para você, Pois é, aqui na Sala Mário Lago, se não me engano, são 110 lugares. Eles colocaram 30, 40 cadeiras extras nas primeiras apresentações, né? Então, assim, isso foi surpreendente, a gente chegar e saber que a cidade super recebeu bem a peça. Então, para quem veio assistir o primeiro dia, saiu contando pro vizinho, pro amigo, sei que, veio todo mundo para cá e aconteceu isso na primeira sessão, na segunda sessão, no terceiro dia, na primeira sessão, na segunda sessão. Então, isso pra gente foi muito surpreendente. E até mesmo o feedback que a gente teve do pessoal da Fundação Cultural foi que falou assim, pô, a peça de vocês assim chamou a atenção na cidade, foi legal, todo mundo elogiou, as pessoas quiseram ir ao teatro para poder assistir. Isso pra gente é uma honra demais vir para a cidade e ser recebido dessa maneira. Se São Paulo, que é uma cidade enorme, já teve aquela propaganda boca a boca que funcionou, Jacareí foi Foi demais. O mais legal é que a gente tem uma página no Facebook. Então, assim, a cada sessão que a gente tira uma foto da plateia e pede o pessoal curtir a página, vai lá fazer seu comentário. Então a gente joga a foto e o pessoal vai comentando. Em Jacareí a gente fez esse comentário, foi incrível, porque todo mundo começou a curtir e a gente recebia comentário todos os dias do pessoal. Inclusive, agora na reestreia da temporada em São Paulo, no Ruth Escobar, todo mundo mandando, que saudade de vocês, quando vocês voltam, vem pra cá, então já fica aí o comentário que a gente tem que voltar. Tem já uma conversa, alguma coisa pra voltar com a peça pra cá? Olha, teve um bochicho, mas nada de certeza. Talvez a gente volte pro fim do ano, que agora vai ter o Teatro Novo na cidade. Que eu também estou ansioso para poder conhecer. Quem sabe a gente volta para esse Teatro Novo, para uma nova temporada, e daí já pega todo mundo que não conseguiu assistir agora em abril, para assistir no fim do ano. E já tem o planejamento de levar depois o Ruth Escobar para outros estados, Sim. Isso mesmo? Então, a gente tem convite de algumas cidades, Santos, São Caetano, São Bernardo, Santo André, que é tudo cidade ali vizinha. A gente está negociando com o pessoal de Fortaleza, o sul do país, se não me engano é Curitiba que está fechando com a gente. Então assim, a peça, se provavelmente ela para a temporada agora em São Paulo, a gente começa a viajar. Senão a gente estende mais um pouquinho em São Paulo e começa a viajar mais para o fim do ano. E agora falando na sua carreira mesmo, qual a maior dificuldade que você enfrentou no comecinho da carreira na Fundação Cultural? O que você lembra desse tempo aí? Em janeiro foi assim, agora eu preciso tomar um rumo da minha vida. O que eu vou querer? Se eu não focar em uma coisa, nada vai acontecer. Então esse ano eu já entrei em 2013 pensando assim, não, vai ser o teatro.
Obrigado.